Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa A Terra ao Seu País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. No programa de hoje vamos continuar a falar sobre liberdade e sobre democracia no ano de 2024, em que assinalamos os 50 anos da Revolução dos Cravos. Falando um pouco da história da fé Bahá'í em África, também houve perseguições, também houve violência, neste caso houve morte. É conhecida a história de Eduardo Duarte Vieira, é conhecido como o primeiro mártir Bahá'í africano, mas hoje vamos falar sobre Joaquim Sampaio, um Bahá'í angolano que teve também uma história e que vamos hoje conhecer com o Marco António Oliveira, da comunidade Bahá'í. Obrigado. Marco, obrigado por estares de novo connosco. Quem foi então Joaquim Sampaio? Joaquim Sampaio foi um Bahá'í angolano que nasceu no Muquiche, na província de Malange, em 1922. Ele, desde muito jovem, se interessava por temas religiosos e era dado a experiências místicas. Lia muita Bíblia e dizia para amigos e conhecidos que um dia havia de chegar uma religião que iria unir todos os povos do mundo. Mas que essa religião ainda não tinha chegado a Malange. Mas quando chegasse, ele havia de a reconhecer. Ele era, devido a estes interesses místicos e religiosos, ele era conhecido na região de Malange como o Revelado. Ele começou a trabalhar muito cedo na Cotonang, tornou-se capataz na Cotonang, também casou muito cedo e teve vários filhos. E a sua experiência, de facto, o Revelado, já vamos perceber um bocadinho melhor o que é que isso quer dizer. Ele, de facto, estava à espera que chegasse algo. Sim, certamente. E, de repente, como é que ele conhece a fé Bahá'í? Em 1956, ele recebe uma carta de um tio que estava em Luanda, que lhe diz que conheceu uma nova religião, que era a fé Bahá'í, e que ele, Joaquim Sampaio, certamente teria interesse em conhecer aquela religião. O Sr. Sampaio ficou intrigado e respondeu ao tio uma carta com 3 perguntas, onde perguntava, primeiro, de onde é que veio o profeta fundador dessa religião? Segundo, onde é que está o centro mundial dessa religião? E terceira, qual é o ensinamento principal dessa religião? E passadas umas semanas veio uma resposta de Luanda. E o tio dizia-lhe, o fundador desta religião é Bahá'u'lláh, que veio da Pérsia. O centro mundial desta religião está na Terra Santa e o ensinamento principal da fé Bahá'í é a unidade de todos os povos do mundo. Ao ler esta carta, Joaquim Sampaio ficou maravilhado e disse na altura, para amigos e conhecidos, esta é a religião que eu estava à espera. Aliás, nós temos uma imagem de Joaquim Sampaio e podemos imaginá-lo a dizer esta é a fé que eu tenho estado à espera, eu, Joaquim Sampaio. E o que é que acontece a partir do momento que Joaquim Sampaio, que estamos a ver neste momento no ecrã, aceita a fé Bahá'í? Ele, depois de receber essa carta do tio, que estava em Luanda, ele decide ir a Luanda e falar com o tio e conhecer os Bahá'ís. Ele vai a Luanda, percebemos que houve várias conversas com os Bahá'ís de Luanda, de certeza longas e apaixonadas conversas. Ele tinha muitas perguntas, os Bahá'ís devem ter tentado responder o melhor possível, também lhe colocaram outras perguntas, ofereceram-lhe livros e ele regressa a Malange perfeitamente transformado. Uma vez em Malange, ele começa a falar da fé Bahá'í para toda a gente, para amigos, para conhecidos, para pessoas com quem ele trabalhava na Cotonang. E esse entusiasmo leva alguns amigos a avisá-lo. Cuidado, que as autoridades coloniais podem não gostar que estejas a falar de outra religião. Outros diziam, atenção, que a polícia está de olho em ti. E, portanto, ele foi recebendo todas essas advertências, mas ele ignorava as advertências. Ele estava perfeitamente entusiasmado com a fé Bahá'í. Mas, de facto, a polícia estava a segui-lo? Estava. Nós sabemos que a polícia estava a segui-lo. Nós hoje temos cópias de autos de detenção e de correspondência que era desviada, cópias do arquivo da PIDE, que foi feito pelo Rui Batista para a comunidade Bahá'í, e nós percebemos nesses documentos que a PIDE e a polícia de Malange estava em cima dele. Há um auto de detenção que é muito curioso, em que ele descreve o seu percurso espiritual. Tudo aquilo que eu contei aqui, desde a sua infância e a juventude em que tinha interesse por temas religiosos, e depois
o interesse em matérias místicas e como conheceu a fé Bahá'í, e depois explica os ensinamentos Bahá'ís. E sempre referindo para a polícia que não há nada de subversivo na fé Bahá'í ou entre a comunidade Bahá'í. Mas tal como na colónia, como se chamava, aliás, na metrópole, como se chamava na altura, em Portugal, os Bahá'ís eram perseguidos, também em África isso acontecia. E depois Joaquim Sampaio, infelizmente, teve um destino que... Teve um destino trágico. Portanto, Malange está na região que produzia algodão. Os agricultores angolanos eram obrigados a produzir algodão. Ele testemunhou as situações de miséria que levava a essa cultura obrigatória do algodão. E ele escreve para Luanda uma carta que bom, não dá para citar aqui, mas é uma carta em que ele testemunha essa miséria. Nesse ano, no ano em que ele escreve a carta, começam as greves dos produtores de algodão. E depois, no início de 61, há a revolta da Baixa do Cassange, em que os agricultores do algodão se revoltam contra a Cotonang, e depois vem a repressão. E os Bahá'ís de Malange são atingidos por essa repressão. No início de janeiro de 61, vários Bahá'ís de Malange são presos e, em meados desse mês, a polícia vai durante uma noite à casa de Joaquim Sampaio, levam e ele nunca mais é visto. Os Bahá'ís de Angola acreditam que ele terá morrido no campo prisional da Baía dos Tigres, no sul de Angola. Ele foi provavelmente o primeiro mártir Bahá'í angolano. E é recordado com muita saudade pelos Bahá'ís angolanos e também por toda a comunidade internacional Bahá'í. Marco, muito obrigado por uma nova partilha de conhecimentos. Nós hoje terminamos uma série de programas em que falamos sobre liberdade e sobre democracia neste ano de 2024, em que estamos a assinalar os 50 anos da Revolução do 25 de Abril. Se quer saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal, sobre esta história de Joaquim Sampaio, contacte-nos através das informações que tem estado a passar em rodapé. Muito boa tarde e até ao próximo programa.